A paz, gente, espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui para mais um devocional, né? E o devocional de hoje se encontra na passagem de João 14, a partir do versículo 23. Na minha versão aqui diz assim: Jesus respondeu: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Até aqui, nessa passagem, uma coisa que me chama muito a atenção é justamente no versículo 24, em que Jesus ele fala que aquele que não o ama não obedece às palavras dele. E trazendo isso para a nossa realidade, nos dias de hoje, a realidade da internet, que tem muitas pessoas, muitas opiniões, e que é às vezes muito difícil a gente entender e captar quais são as opiniões certas, quais são as pessoas sábias ali naquele meio todo, nesse meio todo que a gente vive. E nisso nós acabamos esbarrando com muitas pessoas que são aqueles chamados falsos profetas, que são pessoas que falam em nome de Deus, às vezes parecem muito que são pessoas corretas, que falam da palavra, mas usam disso para deturpar a palavra do Senhor. Eu peguei o versículo também que se encontra em Mateus 7, do 15 ao 18, que fala sobre os falsos profetas, que diz assim: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Nós falamos bastante isso lá na igreja, justamente que quando nós queremos identificar uma pessoa que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que ela é realmente uma cristã, uma pessoa sábia, nós temos que olhar para os frutos que ela dá, Voltando lá para Gálatas, em que fala que o fruto do Espírito é a amabilidade, a paciência, a mansidão. Não vamos falar sobre isso hoje, mas é um jeito da gente identificar essas pessoas, Convido você a estar lendo, meditando nessa palavra também após assistir esse vídeo. É muito importante que a gente tenha essa visão, a visão de analisar, porque nem tudo que parece ser bom, como fala aqui, é bom, Como até fala aqui nesse versículo de Mateus, que os falsos profetas eles vêm vestidos com peles de cordeiro. Então é como a gente às vezes pensa, a gente vê aquelas imagens da Idade Média, que eles pintavam o demônio assim vestido de vermelho não, ele era vermelho, todo feio, com chifres e tudo mais, para assustar as pessoas. Quando nós lemos a Bíblia a gente pensa, o diabo não deve ser feio, primeiro que o diabo era um anjo de luz, então ele devia ser bonito. Então a gente pensa, a gente já imagina o seguinte, que algo enviado para nos confundir não vai vir como algo que é óbvio que a gente não deve seguir, mas como algo atrativo. Então que a gente possa refletir nisso e entender que é importante a gente ter essa sabedoria. E voltando para a palavra inicial, que nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Muitas pessoas têm pregado isso, que é aquela famosa frase que falam, Deus é amor, então Ele não vai me condenar por isso. Mas a palavra de Deus é clara quanto ao pecado, ela é clara quanto a muitas coisas. E nós, hoje em dia, temos ouvido essas pessoas e temos abstraído isso. Nós temos abafado a verdade. E isso justamente porque nós não queremos abandonar os nossos pecados, porque é difícil. Irmãos, não é uma coisa fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para o pastor, não é fácil para absolutamente ninguém suprimir a sua carne. Mas é algo que nós temos que fazer diariamente. Diariamente tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E deixar a nossa carne de lado. E aqui, se a gente ler mais adiante no capítulo de João, no versículo 25, diz assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Aí no 26 diz: contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. O Espírito Santo foi deixado para nos auxiliar a seguirmos a palavra do Senhor, a conseguirmos abandonar a nossa carne, a nos alertar também. A nossa pastora ela fala sempre que quando nós estamos fazendo algo errado, o Espírito Santo vem no nosso coração e faz um plim, e a gente já se recorda que aquilo é errado, a gente já se recorda da palavra de Deus e que a gente tá num meio errado, precisamos sair dali.
E é justamente o que fala nessa palavra. O Espírito Santo, ele está ao nosso redor, ele está conosco, está dentro de nós para justamente nos ajudar. Então, se você tem dificuldade com algum pecado específico, se você tem dificuldade, às vezes, pode não ser algo que para mim é difícil, mas para você é algo que é difícil, né? Pode ser o adultério, pode ser algum pecado sexual, pode ser mentira, né? Que muita gente fala, mentirinha branca, não tem problema sim, porque é pecado, tudo é pecado. Enfim, com todos os pecados que estão descritos na palavra do Senhor, todas as desobediências quanto à palavra do Senhor, você pode pedir ao Espírito Santo que ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar força, né? Você precisa alimentar o Espírito Santo. Como nós alimentamos o Espírito Santo para ficar mais forte do que a nossa carne? É lendo a palavra de Deus, é orando, é meditando, é aplicando, né? A cada dia nós matarmos um pouquinho mais a carne, sabe? Todo dia nós estamos numa briga constante com o Espírito Santo, o nosso espírito que está no nosso corpo e a carne. E muitas vezes a gente alimenta mais a carne, né? Aí alimentando a carne, assistindo coisas que não convém, alimentando a carne, ouvindo coisas que não convém. E aí cada dia a nossa carne vai ficando mais forte e vai suprimindo o nosso espírito. Mas se nós começarmos a orar, se nós começarmos a ler mais a palavra de Deus, se nós começarmos a cumprirmos o nosso ministério, se nós começarmos a melhorar, né, a cada dia e buscar isso, e buscar a força do Espírito Santo para nos ajudar, nós vamos conseguir suprimir a nossa carne, nós vamos conseguir nos tornarmos aquilo que o Senhor nos criou para ser. Nós vamos conseguir nos santificar, né, conseguir abandonar esse pecado, né? Talvez você ache que, que o seu pecado é algo muito difícil de abandonar. Talvez seja vícios, entre outras coisas. Mas todo pecado não é fácil de abandonar. Eu tenho comentado assim, às vezes, que eu vejo que tem pessoas que têm pecados mais difíceis. Pode ser para mim, pode ser que mentir não seja algo que eu faça, mas pode ser para você que seja algo muito difícil de você não fazer. Ou tem pessoas que têm vícios, por exemplo, que não conseguem abandonar, mas às vezes você olha assim para a pessoa e fala assim, nossa, mas eu não consigo nem chegar perto de uma bebida, nem chegar perto de um cigarro. Mas para aquela pessoa é uma luta, é um pecado forte, que a gente precisa estar ajudando em oração também essa pessoa. Então, ajudar também em oração outras pessoas também é um meio de você fortalecer o seu espírito, fortalecer o fruto do espírito da amabilidade também. E, enfim, gente, esse é o devocional que eu trouxe hoje. Se eu ficar aqui falando, eu vou falar sobre muitas coisas. Eu também já tô embolando muitas coisas aqui, mas que a gente sempre se lembre que nós precisamos ter sabedoria para entender, para ver as pessoas ao nosso redor e ver quais são as pessoas que nós devemos ouvir, que nós devemos realmente seguir, e não cairmos em ouvir os falsos profetas, né? Em seguir esses falsos profetas, porque eles vão levar as pessoas ao inferno. Os falsos profetas não vão levar ninguém ao céu com o que eles pregam, né? Pregando um evangelho legal ou pregando coisas fora do evangelho. Além disso, também lembrar que nós devemos obedecer a palavra do Senhor, que é muito importante, e que para que você consiga obedecer a palavra do Senhor, parar de pecar e a te ajudar nessas coisas, você precisa precisa do auxílio do Espírito Santo, que é crucial, e alimentar o seu espírito para conseguir ir além, para conseguir suprimir a sua carne, para conseguir vencer a cada dia mais. Eu espero que essa palavra tenha ajudado você, que tenha falado ao seu coração como falou ao meu. Que você tenha uma semana de bênção, independente de que hora você está assistindo esse vídeo. Que você seja abençoado aí, que você possa conseguir seguir o caminho do Senhor, seguir as ordens do Senhor, e para que nós sejamos caminhando para o céu. Que você possa ficar com Deus aí na sua casa.